Gente, bom dia, que a graça e a paz estejam com todos. Estamos aqui mais uma vez com um propósito de compartilhar com você algumas reflexões sobre a teologia aplicada à nossa vida. Eu tenho, como eu já falei em outros vídeos, observado que eu acho que a gente, como povo de Deus, como Igreja de Cristo, nós precisamos nos apropriar um pouco mais da aplicação das Escrituras na nossa vida. Muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas enxergam a Bíblia como algo distante da realidade, como um conhecimento árido, como algo apenas para o final de semana. Mas não, a Bíblia ela fala a nossa realidade. E o nosso propósito aqui com esse canal é exatamente esse: mostrar a relevância da relevância das Escrituras na vida real que nós temos. E isso é importante para o nosso crescimento espiritual e na nossa conformação à imagem de Cristo. O texto que eu gostaria, nós vamos ver alguns textos hoje, mas o texto que eu gostaria de começar a nossa reflexão está em Eclesiastes 3:11. A palavra diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Gente, esse aqui é um texto que ele fala muito a respeito da nossa identidade. Quem a Bíblia diz que nós somos? Nós somos seres eternos e seres dependentes. Essa é a nossa identidade. Somos seres eternos e seres dependentes do conselho de Deus. Se nós somos seres eternos e dependentes do conselho de Deus, nós devemos buscar os conselhos de Deus para viver os nossos caminhos eternos. É como fala o salmista. Salmo 139, 23 e 24, a palavra diz assim: Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos buscar os conselhos de Deus para que nós possamos viver de acordo com a nossa identidade eterna e dependente do nosso Criador. Isso, gente, pode parecer algo assim um pouco óbvio, né? Mas, na verdade, na prática, às vezes não é isso que se verifica. Porque, às vezes, nós escolhemos ouvir outras vozes, como as vozes do nosso próprio coração. Existe uma advertência clara a respeito disso. Em Jeremias 13, é um profeta pré-exílico que trazia sérias advertências para o povo com relação à idolatria. Quando a gente fala idolatria, a gente pensa inicialmente em algo assim grotesco, se ajoelhar diante de imagens. Mas a idolatria ela pode se traduzir na vida do cristão de uma forma muito mais sutil. Quando nós escolhemos ouvir outras vozes no nosso coração, escolhemos Deus substitutos. Vamos dar uma olhadinha aqui em Jeremias 13, versículo 10, fala assim: Este povo mau se recusa a ouvir as minhas palavras, anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar. Veja bem que aqui o texto fala que existe uma recusa em ouvir as palavras de Deus. Esse aqui é o ponto que eu queria que a gente pudesse refletir um pouco, não é? Porque a recusa a ouvir a palavra de Deus, às vezes ela não é explícita, às vezes ela é muito sutil na vida do cristão. Às vezes nós escolhemos ouvir outras vozes que não a palavra de Deus, porque nos falta encarnar o Evangelho. O Evangelho, esse é um ponto importante que eu queria destacar aqui. O Evangelho é um tipo de conhecimento que não cabe em categoria nenhuma criada pelo ser humano. Você tem conhecimento tecnológico, conhecimento científico, você tem o conhecimento popular, você tem o conhecimento teológico, que é importante para que você entenda o Evangelho, mas o conhecimento teológico, ele não inclui o conhecimento do Evangelho. Em que sentido que eu estou querendo afirmar isso? Eu posso ter um bom conhecimento teológico e não conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho, ele precisa do conhecimento teológico, mas ele vai além do conhecimento teológico. O evangelho, ele tem que ser encarnado. Esse é o ponto. Ou seja,
para que eu possa verdadeiramente buscar os conselhos de Deus e não apenas ouvir com os ouvidos, mas ouvir com o coração, eu preciso encarnar os conselhos de Deus. Se eu, assim como está aqui em Jeremias, né? Aqui em Jeremias, o profeta fala que algumas pessoas se recusam a vir a Deus. Se eu não encarno o Evangelho, se eu não trago esse conhecimento de uma forma encarnada na minha vida, é uma forma de eu me recusar a ouvir a palavra de Deus. É como Jesus coloca. Jesus ele compara aquelas pessoas que ouvem, mas não praticam, como aquelas pessoas imprudentes que constroem casas sobre areia. Então eu preciso entender isso. O conhecimento do Evangelho precisa ser encarnado. Tem um livro do Greg Gilbert que ele fala sobre o que é Evangelho, é o nome do livro. E aqui eu queria trabalhar agora alguns aspectos que mostram para que você possa avaliar a sua vida se realmente você tem encarnado esse Evangelho. Se realmente você, assim como o salmista, você tem buscado os conselhos de Deus e tem buscado viver esses conselhos de Deus de uma forma encarnada para que a sua identidade como pessoa eterna e dependente de Deus seja verdadeiramente fortalecida, né? Então, veja bem, ele fala algumas coisas interessantes. Primeiro, que quem conhece o Evangelho não tenta aparar arestas. O Evangelho, gente, é uma cruz cheia de sangue. Não tem como nós tornarmos isso bonito e agradável. É um inocente pagando pelo culpado. O Evangelho é um escândalo. Então, se eu conheço o Evangelho, eu vou viver essa verdade. E a forma de eu viver essa verdade é a minha resposta em termos de arrependimento e fé. Eu não tento dourar a pílula, não tento aparar as arestas do Evangelho. Um outro aspecto, algumas coisas que devem fazer parte do meu vocabulário, se eu realmente conheço o Evangelho de forma encarnada, e tem que modelar a minha forma de pensar. São os conceitos de pecado e perdão. Isso modela a minha forma de pensar? Ou são conceitos apenas abstratos e teóricos? A salvação da ira de Deus que o Evangelho traz, ela é real na minha vida, que me leva ao arrependimento e à fé? Ou, de novo, é apenas algo teórico? Que na hora de eu tomar as minhas decisões eu não levo isso em conta porque não constitui a minha forma de pensar. Um outro aspecto importante que esse autor coloca, aquelas pessoas que realmente encarnam o Evangelho, a gratidão é uma marca. Não uma gratidão teórica e passiva, mas é uma gratidão que leva à ação. É uma gratidão que coloca os interesses de Cristo acima dos meus próprios interesses. E o salmista fala, Senhor, sonda o meu coração. Porque o nosso coração, Jeremias 17,9, fala que ele é enganoso. Às vezes nós colocamos um parecer piedoso, um vocabulário piedoso para mascarar os meus próprios interesses. Os interesses de Cristo estão efetivamente acima dos meus próprios interesses, é uma outra marca de quem realmente encarnou o Evangelho. Uma outra marca, existe um questionamento constante das minhas prioridades. Eu estou sempre questionando as prioridades da minha vida, eu gasto meu tempo, minha energia, meu recurso, né? Aquilo que Deus me proveu. Eu realmente estou sempre questionando essas prioridades. Ou seja, as minhas prioridades estão bem estabelecidas, não passo por questionamento nenhum. O que tá muito relacionado com o item que eu falei anteriormente. Porque se eu sou uma pessoa grata, eu tenho que estar questionando as minhas prioridades e colocando os interesses de Cristo acima dos meus próprios interesses. Mais uma marca que esse autor coloca, que eu queria que você pudesse refletir na sua vida, é que tem uma diferença clara entre viver os benefícios do Evangelho e viver o Evangelho. É diferente eu me servir do Evangelho e eu servir o Evangelho. Eu vou na igreja, eu me beneficio, né, daquilo que a igreja pode me trazer para a minha vida, em termos espirituais, emocionais, relacionais, mas na hora que eu tenho que me doar, na hora que eu tenho que mostrar minha fidelidade, opa, peraí, não sei se é bem assim. Então, aquele que realmente encarnou o Evangelho, ele sabe, isso aqui é benefício do Evangelho, e isso aqui é viver o Evangelho. E mais um aspecto interessante, a vida de quem conhece o Evangelho é um reflexo visível da graça de Deus, da graça que capacita, da graça que educa, da graça que reflete a bondade de Deus. Então, queridos, o nosso ponto aqui realmente é que o Evangelho precisa ser encarnado na nossa vida. Porque, como nós lemos aqui em Eclesiastes,
a nossa identidade, quem nós somos, somos seres eternos e dependentes do conselho de Deus, mas esse conselho de Deus, ele não pode ser teórico, ele precisa ser encarnado na nossa vida para que a nossa eternidade realmente ela seja alimentada, né? Desculpa, a nossa identidade eterna seja alimentada por essa verdade. E eu realmente possa ter uma identidade firmada nas promessas de eternidade de Deus. Então, essas coisas elas falam, se comunicam diretamente. E mais um aspecto importante é que a nossa identidade como seres eternos dependentes de Deus, que ouve e encarna o conselho de Deus na nossa vida, não tem a ver apenas com aquilo que vem depois da morte. Tem a ver também com o que nós vivemos hoje. Paulo, 2 Timóteo 1,12, ele fala assim, eu sei em quem tenho crido. Gente, isso é uma verdade poderosa. Porque quando nós firmamos a nossa identidade em Cristo, ao ponto de, como Paulo fala, eu sei em quem tenho crido, isso significa que nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo para nós vivermos essa vida, vivemos provações, os medos, as angústias que todos nós estamos submetidos, mas nessa época de pandemia, emprego, doença, enfim, de uma forma que Cristo seja glorificado na nossa vida. É uma força que vem do alto, é um novo princípio de vida que nos governa. Paulo, 2 Coríntios 6, de 8 a 10, ele traça alguns paralelos interessantes aqui. Ele fala assim que ele estava muitas vezes à beira da morte, mas vivo pela convicção, pela certeza da vida eterna. Ele tinha um coração triste, mas ele tinha alegria, porque a alegria não estava nas circunstâncias. Ele não tinha nada, mas ele possuía tudo. Ele era pobre, mas enriquecia muitos espiritualmente. Então pode parecer um paradoxo, mas não é. Essa é a verdade eterna de quem tem a sua identidade firmada em Cristo. Então, queridos, a mensagem que eu queria trazer para a nossa reflexão é essa, né? Nós temos que saber da nossa identidade como seres eternos e dependentes, e por nós sermos assim, nós precisamos buscar o conselho de Deus, encarnar esse conselho de Deus, o Evangelho tem que ser encarnado na nossa vida. Isso não tem a ver só com a nossa eternidade, mas tem a ver com a vida que nós vivemos hoje. E a mensagem que eu queria que você pudesse refletir, guardar no seu coração, é que o conforto agora, em meias provações, e uma segurança eterna, elas são possíveis, elas são reais, desde que nós sejamos verdadeiramente fiéis a Cristo. E essa fidelidade tem a ver, está diretamente relacionada com o fato de nós encarnarmos o Evangelho na nossa vida.